Livro Mulheres em Apuros, parte 3, por Martha Pierce. O que você quer dizer com eu posso viver sem ele? Ligações emocionais idólatras. No feriado de Natal, os pais de Wendy, que tem 22 anos, visitam-na. Wendy está morando e trabalhando numa cidade grande e para chegar lá, eles precisam dirigir por horas. Durante o tempo da visita, o namorado de Wendy, Jim, está presente quase o tempo todo, exceto quando está trabalhando ou dormindo. Os pais de Wendy ficam preocupados sobre isso e também assustados com a maneira de Jim tratar Wendy. Ele é indelicado em seu tom de voz. E claramente eles percebem que ele fica muito desconfortável quando fala sobre o Senhor. A igreja que ele frequenta não é doutrinariamente sã e ele vai aos cultos apenas ocasionalmente. Além disso, Jim também toma a liberdade de beber vinho até ao ponto de ficar bêbado. Os pais de Wendy não compreendem por que sua filha desejaria ou suportaria um namorado com tal comportamento. Eles oram sobre isso e então falam com ela em particular. Ainda que o relacionamento de Wendy com seus pais sempre tivesse sido bom, eles surpreendem-se muito quando ela fica na defensiva sobre seu relacionamento com Jim. Ela chora e fica chateada e ameaça excluí-los de seu mundo, se não aceitarem Jim. A irmã de Bob, Nancy, e o esposo dela, Fred, convidam Bob para visitá-los ao fim da primavera. Bob é aluno pós-graduado numa universidade perto da casa deles e pergunta se pode trazer seu amigo John. Nancy e Fred alegram-se em receber o amigo de Bob. Na verdade, eles têm 2 quartos vazios, então não será problema acomodá-los no momento de dormir. Quando Bob e John chegam, fica óbvio que eles são muito próximos, tão próximos de fato, que Nancy e Fred ficam preocupados. O jeito de Bob e John olharem um para o outro é a forma como sentem perto um do outro, parecem mais namorados do que simplesmente amigos. À noite, cada um acomoda-se em seu próprio quarto, mas aconteceu de Fred estar de pé bem cedo em determinada manhã e ver John sair às escondidas do quarto de Bob. Certamente parecia que os 2 homens haviam dormido juntos. Nancy e Fred discutem sobre o que fazer e decidem confrontar Bob em particular. Entretanto, quando eles o fazem, Bob explode em ira e diz que não vai desistir de seu relacionamento com John, que eles estão julgando e reagindo muito emocionalmente. O que tem em comum esses 2 relacionamentos muito diferentes e, contudo, inquietantes? Há um laço emocional idólatra que envolve anseios desordenados e desejos pecaminosos de estar com a mesma pessoa. Mesmo quando isso é obviamente errado, esses desejos resultaram em Wendy e Bob serem condescendentes com o pecado, a fim de continuarem seu relacionamento com a outra pessoa. Wendy e Jim têm vida sexual fora do casamento. Bob e John têm um relacionamento homossexual ativo. Tanto Wendy quanto Bob estão dispostos a rejeitar suas famílias e até o Senhor, se for necessário, para continuarem com seus amantes. Como isso pode ter acontecido? Tanto Wendy quanto Bob cresceram na igreja e ainda professam conhecer o Senhor. Neste capítulo, consideraremos o que aconteceu na vida deles que os levou a terminarem assim. Começaremos com uma definição de ligações emocionais idólatras e então descreveremos como são essas ligações. Depois consideraremos como alguém é atraído a relacionamentos assim e como, pela graça de Deus, podem renovar a mente e abandonar uma ligação emocional idólatra para manter uma adoração a Deus vinda de um coração puro. O que são ligações emocionais idólatras? Ligações emocionais idólatras são aqueles relacionamentos que envolvem anseios desordenados por outra pessoa e uma crença de que você não consegue viver sem ela. Esses relacionamentos geralmente envolvem imoralidade sexual por causa do pecado envolvido. As emoções são excessivas e aparentemente muito difíceis de suportar. A consciência da pessoa em pecado é aliviada pelo pensamento, mas nós amamos um ao outro, ou ninguém saberá
ou Deus entende, ou não faremos isso outra vez. O parceiro desta pessoa no pecado realmente torna-se o Deus dela, visto ser ela muito mais leal a seu parceiro do que ao Senhor Jesus. O desejo apaixonado dela pelo amante ilícito cresce na proporção em que seu amor pelo Senhor diminui, se é que alguma vez houve realmente amor por ele. Com frequência, ela percebe que o relacionamento não é bom, mas existe algo que faz com que a pessoa o prolongue, diante do fato que todos são capazes de cometer qualquer pecado. A pergunta torna-se a seguinte: como alguém é atraído a relacionamentos desse tipo? A pessoa que atrai você a um relacionamento desse tipo comumente diz coisas como: ninguém jamais me entendeu como você me entende. Não consigo viver sem você. Se você soubesse o que eu fiz, não seria minha amiga. Não tenho certeza do que faria se você me deixasse, sugerindo suicídio. Ou ainda: sei que fomos longe demais dessa vez, mas não diga a ninguém. Não faremos isso novamente. Com frequência somos ingênuas e nos falta discernimento, então nos sentimos lisonjeadas e acreditamos que a pessoa realmente precisa de nós e que somos responsáveis por ajudá-la, ou que podemos de alguma forma mudar as coisas para melhor. Até as amizades das cristãs podem tornar-se idólatras se uma coloca a outra na frente de seu relacionamento com o Senhor, com seu esposo ou seus filhos. Conforme as pessoas se entrelaçam em nossa vida e em nosso coração, passamos por cima de nossas preocupações por causa de nossos próprios desejos pecaminosos ou de nossa cobiça. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago 1,14. A palavra cobiça nesse verso é a palavra grega epitúmia. Epitúmia denota um forte desejo de qualquer tipo. O desejo pode ser bom, assim como o desejo que o Senhor Jesus teve de comer a Páscoa com seus apóstolos, em Lucas 22,15, ou como o desejo que o apóstolo Paulo teve de partir desta vida a estar com o Senhor, em Filipenses 1,23. Por outro lado, o desejo pode ser pecaminoso. Considere os seguintes trechos das Escrituras. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Romanos 6,12. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos 13,14. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5,24. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2:3. Portanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por sua libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 2 Pedro 2:18-19. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. 1 João 2,16. Por mais que sejam boas nossas intenções e por mais inocentes que sejamos, quando iniciamos um relacionamento, nosso próprio desejo pecaminoso nos arrastam e nos incitam a permanecer nele, mesmo que, claramente, isso não seja da vontade de Deus. Lutar contra emoções intensas, desordenadas, não é fácil, mas certamente não é impossível, com a graça capacitadora de Deus. A verdade de Deus pode nos libertar de nosso pecado conforme abraçamos o que Ele nos ensinou em Sua palavra e conforme agimos segundo a verdade e não segundo o que sentimos, abandonando as ligações emocionais idólatras. O que pensamos se transforma em como nos sentimos e agimos.
Quando pensamos, por qualquer que seja a razão, que não podemos viver sem uma pessoa, então sentiremos intenso desejo de nos agarrarmos a ela. Semelhantemente, depois disso, faremos tudo o que for preciso para tentar mantê-la em nossa vida. Felizmente, para os cristãos aprisionados num relacionamento pecaminoso, existe esperança. Depois que Paulo fez a apavorante advertência em 1 Coríntios de que pessoas injustas como devassos e homossexuais não estarão no reino de Deus, ele deu maravilhosa esperança aos cristãos para os quais estava escrevendo. Tais fostes alguns de vós. 1 Coríntios 6:11. O domínio e poder do pecado foi quebrado para o cristão mediante a morte do Senhor Jesus Cristo, na cruz. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6, 12-14. Desde que temos o mandamento e a graça de Deus para nos ajudar, quais são alguns pensamentos e ações bíblicas que podemos manter para escaparmos das ligações emocionais idólatras? 1. Abandone o seu pensamento errado sobre a outra pessoa e pense corretamente sobre Deus e sua responsabilidade de honrá-lo e adorá-lo. Em vez de pensar, eu não consigo viver sem ele, pense, pode ser difícil, mas não existe uma pessoa sem a qual eu não possa viver. O Senhor me ajudará e promete estar comigo. Veja Hebreus 13:5. Em vez de pensar, ninguém jamais me amará como ele, pense, Deus proíbe que alguém me ame desse jeito. O verdadeiro amor bíblico não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. 1 Coríntios 13:6. Em vez de pensar, não suporto ficar sozinha, pense, posso não ter ninguém, mas nunca estou sozinha, pois o Senhor está comigo. Eu o louvarei pelo auxílio de sua presença. Salmos 42:5. Ponto 2. Arrependa-se de pecado sexual ou de pensamentos sensuais. Expresse a Deus sua vergonha e remorso e peça o perdão dele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 18-20. Perceba que, se você é uma cristã, Deus habita em seu corpo e você foi redimida por seu sangue, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. Ações e pensamentos sexuais pecaminosos são vergonhosos. Tais pensamentos e ações, se você os praticar, são contra Deus. Se você é culpada, pare um pouco agora para orar e expresse seu remorso e tristeza pelo seu pecado. Depois, honre a Deus, crendo que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Terceiro ponto. Aceite sua responsabilidade de prestar contas. Prestar contas a alguém pode ser constrangedor e humilhante, mas é um componente-chave para fugirmos de relacionamentos pecaminosos, porque Deus dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Além disso, os cristãos devem ajudar um ao outro a tornarem-se o mais parecidos possível com o Senhor Jesus Cristo. E isso inclui levar as cargas no contexto de ajudar um irmão em pecado uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Geralmente, quando aconselho uma mulher que está lutando para sair e não retornar a um relacionamento errado, digo-lhe: se você tiver um ataque de DIN
ou qualquer que seja o nome da pessoa, ligue para mim e ajudarei você a pensar corretamente. Prestar contas geralmente é crucial. Não deixe seu orgulho impedir você de recorrer a uma cristã madura e piedosa, pedindo ajuda para carregar seu fardo de pecado. Ponto 4. Aprofunde-se na palavra de Deus, meditando sobre ela e memorizando-a. O efeito de entregar-se completamente às Escrituras é simples. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Deus usa as Escrituras para nos tornar de tal forma mais sábias, a ponto de discernirmos não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5,14. Deus também usa as Escrituras de uma forma sobrenatural para julgar os pensamentos e propósitos do seu coração. Hebreus 4,12. Os cristãos chamam isso de ficar sob convicção. Isso apenas significa que você sente-se inquieta ou culpada a respeito de alguma coisa em que está pensando ou que está fazendo. Para o Filho de Deus, é imprescindível estudar a Bíblia todos os dias, se quisermos resistir e abandonar o pecado. Ponto 5. Confronte a outra pessoa biblicamente com o pecado dela. Confrontar alguém com o pecado geralmente é algo muito difícil de fazer, ainda mais quando a pessoa que confronta sabe que também é culpada. De fato, ela pode ter sido a responsável por atrair a outra pessoa ao relacionamento idólatra e não quer ferir os sentimentos do outro. Isso é compreensível, mas deve ser superado biblicamente. O Senhor Jesus deixou claro que devemos tirar primeiro a trave do nosso olho e então veremos claramente para tirar o argueiro do olho de nosso irmão. Mateus 7,5. Então, se você esteve envolvida antes de confrontar a outra pessoa, primeiro peça perdão pela sua parte no erro. Depois, conforme a Bíblia nos instruiu em Gálatas 6,1, com gentileza e com o objetivo de restaurar a pessoa em questão a um relacionamento com Deus e com os outros, confronte-a. Não será fácil, mas poderá ser menos traumático se você anotar o que deseja falar e depois praticar várias vezes em voz alta. Ponto 6. Supere o mal com o bem, estabelecendo limites condizentes com a lei de Deus, limites firmes e justos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Continuar sendo amiga de uma pessoa com quem você teve uma ligação idólatra tornaria quase impossível manter uma vida pura. Em vez de arriscar a possibilidade de ser levado de volta a um relacionamento pecaminoso, perceba a sua liberdade em Cristo e se afaste da outra pessoa. 2 Coríntios 6, 14 e 18. Mesmo que ela alegue ser cristã, se persiste em pecado, o apóstolo Paulo adverte-nos: mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro. 1 Coríntios 5:11. Seja clara com a outra pessoa quanto ao limite que você está estabelecendo e relate tudo para a pessoa a quem você está prestando contas, a fim de que ela certifique-se de que você manterá esses limites. Se a outra pessoa for cristã e estiver disposta a abandonar seu pecado, para você, potencialmente, ela ainda é algo disponível para a carne. Romanos 13:14. Simplesmente não vale a pena correr qualquer risco. Ponto 7. Perceba que você jamais será capaz de satisfazer a ligação idólatra da outra pessoa, não importa o que faça por ela. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Isaías 57:21. Existe uma razão para isso, ou seja, a pessoa com um relacionamento emocional idólatra anseia pelo Deus errado e o adora. O amor e a devoção por alguém dentro de um relacionamento pecaminoso é concupiscência da carne e ela nunca fica satisfeita. Se pudesse ser satisfeita, então as pessoas facilmente parariam de beber em excesso, ou parariam de jogar, ou de olhar pornografia, desde que a empolgação e a sedução do pecado nunca ficassem satisfeitas. Você precisa parar de ser a pessoa que tenta satisfazer a uma ligação sensual de alguém com você. Em vez disso, ofereça-lhe ajuda mediante outra fonte. Ponto 8.
Ofereça à pessoa o nome de alguém e de uma igreja que possam falar-lhe do Evangelho e ministrar-lhe um aconselhamento bíblico. Se a pessoa não seguir o conselho, aceite o fato de que esse não é o problema seu, mas dela. Certamente há duas pessoas num relacionamento emocionalmente idólatra, e como cristãs, deveríamos nos preocupar com ambas. É claro que elas deveriam separar-se uma da outra, mas é preciso que seja oferecida ajuda bíblica às duas pessoas, numa igreja local. Nenhuma de nós pode fazer uma pessoa procurar ajuda e procurar prestar contas de seus atos, mas mesmo assim, essas oportunidades deveriam ser oferecidas. Como resultado, a pessoa que está tentando conseguir ajuda terá feito tudo o que deveria fazer e precisa aceitar o fato de que isso é tudo o que ela pode fazer. Contudo, uma palavra de cautela. Se a outra pessoa ameaça machucar-se, aquela que está tentando fazê-la buscar ajuda deve entrar em contato com a família da pessoa, com a igreja ou, em caso extremo, com a polícia. Ponto 9. Seja intensa e fiel em sua adoração a Deus e alegre-se nos caminhos dele, quer você venha a ter outra amizade ou não. O rei Davi enfrentou muitas provações, incluindo o seu próprio pecado, mas apesar disso, ele dedicou todo o coração para Deus. Veja Atos 13:22. Os salmos revelam o coração de Davi conforme sua poesia transborda de sua alma, alegrando-se no Senhor e exultando em sua salvação. Considere uma pequena amostra. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifiquem-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmos 27, 13 e 14. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Salmos 31, 1-3. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmos 34, 8. E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Salmos 35, 9. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Salmos 36, 5-9. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Salmos 37, 4-6. Amizades virtuosas são um presente de Deus, mas o contentamento também o é. Quer você tenha um amigo especial ou não, o único antídoto contra a solidão e a saudade de um amigo idólatra é alegrar-se no Senhor e no que Ele está fazendo em sua vida. Intensa e fielmente, assim como fez Davi, adore e alegre-se no Senhor. Então você verá quão verdadeiramente bom Ele é. Conclusão. Conforme foi mencionado no início desse capítulo, ligações emocionais idólatras são aqueles relacionamentos que envolvem anseios desordenados por outra pessoa e uma crença de que não se pode viver sem ela. Como Andy com seu namorado ou Bob com seu amante homossexual, relacionamentos idólatras com frequência envolvem imoralidade sexual, embora nunca seja fácil abandonar uma ligação idólatra. É possível para pessoas como Andy e Bob abandonarem seu pecado. Alegrem-se no Senhor Jesus Cristo e adorem-no, à medida que a sua mente é renovada pelas Escrituras e elas buscam assumir sua responsabilidade piedosamente. O poder de Deus é impressionante. Ele pode e faz as pessoas mudarem para a glória dele, pela graça de Deus.
tanto Andy quanto Bob, e talvez você também, se está lutando com uma ligação emocional idólatra, podem ser como os cristãos de Corinto, sobre os quais foi escrito: tais fostes alguns de vós. 1 Coríntios 6:11. E aqui terminamos mais um capítulo. Se você também quer se aprofundar, vale a pena comprar o livro para fazer essas questões de estudo com outras pessoas ou mesmo você fazer. Espero que vocês estejam gostando da leitura. Um abraço e até o próximo capítulo.